Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Ponto de Vista aqui na TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre advocacy. Um termo que vem da palavra advocare e deriva do latim, significado ajudar o necessitado. Na verdade, o termo em português pode ser confundido com advogar, trazendo aí uma conotação jurídica, mas não se limita apenas na área jurídica, não. Hoje, o tema do nosso ponto de vista é advocacy na saúde global, possibilidades e perigos. E para debater sobre esse assunto e saber sobre o seu ponto de vista, nós convidamos o professor titular da Unicamp, Dr. Carmino de Souza, foi secretário de Saúde do Estado de São Paulo na década de 90. Aqui em Campinas, entre 2013 e 2020, também esteve à frente da Secretaria da Saúde. Dr. Carmino também atuou como secretário executivo da Secretaria Extraordinária de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Governo do Estado de São Paulo em 2022 e hoje ele é presidente do Conselho de Curadores da Fundação Butantan. Dr. Carmino de Souza, seja bem-vindo ao nosso ponto de vista. Ufa, até cansei. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Rubia. Muito obrigado pelo convite, muito honroso. Importante a gente falar sobre saúde, né? É impressionante, saúde e que dá uma conotação aí da questão de direito, né? Mas direito e saúde tem tudo a ver, porque a saúde é um direito de todos. Bom, para a gente começar, vamos falar da Constituição Federal, para a gente poder começar desde o início, né? A Constituição Federal de 1988 definiu em seu artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Para atingir esse objetivo, foi criado, então, o Sistema Único de Saúde, que todo mundo conhece, que é o SUS. E aí agora eu te pergunto, é correto afirmar que no âmbito do direito à saúde, o advocacy é atuante e o Sistema Único de Saúde foi construído no que podemos considerar como um dos maiores movimentos do advocacy no Brasil, doutor? O SUS é um patrimônio, né? O SUS é um patrimônio da população brasileira. O SUS é uma conquista, né? Eu acabei de escrever um livro que vou lançar no começo do ano, que chama A Epopeia do SUS, um avanço civilizatório. Uma conquista civilizatória, na verdade é o nome do livro, que mostra um pouco a história da saúde pública brasileira, desde a sua origem, desde o Império, na verdade, e evoluiu. O SUS, na verdade, ele veio sendo construído. A Constituição de 88, ela consagrou o SUS. Sim. Mas ele já vinha com vários movimentos, né? Teve um movimento do Pró-Assistência 1, Pró-Assistência 2, o SUDES, né? Anteriormente ao SUS e finalmente o SUS. E depois a Lei 8080 que regulamentou o SUS, que foi alguns anos depois. O SUS sempre era visto um pouquinho como o patinho feio, todo mundo criticava o SUS até que veio a pandemia, né? Exato. Quando veio a pandemia, todo mundo viu que nós tínhamos uma joia na mão, que nós tínhamos uma coisa extraordinária. Não fosse o SUS na pandemia, nós teríamos a barbárie no Brasil, porque nós não tivemos comando na pandemia. E o SUS acabou, dentro da sua própria organização, fazendo todas essas integrações entre as redes públicas, a atenção primária, atenção secundária, hospital, UTIs, a área pública, a área privada, todo mundo trabalhando solidariamente, né? Uma coisa maravilhosa, eu nunca tinha vivi em primeira pessoa o enfrentamento dessa pandemia, já tinha experimentado uma outra pandemia que foi do vírus HIV, mas com uma conotação muito diferente do que foi o coronavírus. O coronavírus era a urgência da urgência, era um tsunami, né? E o HIV, no começo, também sempre as pandemias começam de maneira que a gente não entende muito todos os cenários, né? Sim, tanto que o início da pandemia do vírus HIV era uma coisa horrorosa, porque era uma coisa discriminatória, era uma coisa que era chamada de peste gay, sendo que o problema não era exclusivamente. Eu trabalhei fortemente no controle do sangue, né? Esse foi a minha parte nessa pandemia, né? E eu digo, os seres humanos não se livram das pandemias. Nós não nos livramos da gripe espanhola, não nos livramos do vírus HIV e não nos livraremos do coronavírus. Nós vamos ter sempre que cuidar disso. E se acaso tiver uma outra próxima pandemia, nós vamos ter a mesma situação. E o tema que nós estamos conversando de advocacy
Na verdade, eu tive contato com a advocacia exatamente na pandemia do vírus HIV. Olha aí. Porque quando começou essa pandemia no mundo inteiro, ninguém conhecia. Hoje nós temos uma tecnologia maravilhosa. Hoje, se aparecer uma doença nova aqui no estúdio, agora, daqui 1 dia, 2 dias, a gente já sabe direitinho o que é. O vírus HIV levou 2 anos para ser clonado, tanto que até hoje tem uma disputa de royalty, de quem é a primazia do vírus. E medicamento, então, né? Pois é. Então, eu me lembro que eu viajei muito nessa época atrás de conhecimento, atrás de alternativas, né? E participei de alguns congressos internacionais, em Montreal, no Canadá, fui a Amsterdã, na Holanda, Estocolmo, na Suécia, e incrível que os gestores de saúde, os ministros de saúde, não conseguiam falar de tanta vaia, de tanta gente que reivindicava que alguma coisa fosse feita para enfrentar o vírus HIV. Naquela época chamava HTLV3, HIV é uma denominação um pouco posterior. E isso é advocacy. A sociedade organizada, organizada através das suas organizações não governamentais, do terceiro setor ou não, ou famílias, ou pessoas, ou grupos, etc., reivindicando direitos, reivindicando progresso, ciência, reivindicando tratamento, enfim. Sim, perfeito. Então, naquele momento, eu entendi muito bem o sentido da palavra advocacy. Tanto que, passado muitos anos, há 2 anos atrás, eu voltei ao congresso de HIV em Amsterdã e parecia um filme daquilo que eu tinha visto lá na década de 80, porque continuavam os grupos reivindicando. A mesma coisa, do mesmo jeito. Nós melhoramos muito, nós conseguimos fármacos, nós conseguimos reduzir muitíssimo a mortalidade no vírus HIV. Exato. Mas, por exemplo, ainda não conseguimos uma vacina para HIV, não é? Nós avançamos muito no tratamento medicamentoso, mas não conseguimos ainda desenvolver uma vacina. E as reivindicações vão além da questão só de tratamento. As reivindicações vão de direitos, a possibilidade de acesso, a possibilidade de acesso universal, a questão da mulher, que é muito séria, ainda é muito séria. Você não tem ideia de como a questão da mulher é séria em alguns continentes desse mundo, em alguns países desse mundo, e ali fica tudo exposto nesse congresso. É um congresso que tem uma visão antropológica muito forte, muito mais do que médica apenas, ou vamos dizer, de ciências da saúde, né? Então, naquele momento eu entendi o que é advocacy. Dentro da minha área de trabalho, que eu sou hematologista de formação, nós vimos no Brasil uma outra esfera de advocacy, ainda ligada ao vírus HIV, que foi o cuidado aos pacientes portadores de hemofilia. Hemofilia é uma doença hemorrágica, né? E os pacientes hemofílicos, eles foram as grandes vítimas do vírus HIV por transfusão sanguínea. Nós perdemos, é constrangedor dizer isso, mas nós perdemos pelo menos 2.000 hemofílicos. Na época, nós tínhamos uma população de hemofílicos de cerca de 8.000. Nós perdemos 2.000, quer dizer, perdemos 25%. Isso por conta da transmissão, não é? Transmissão do vírus HIV. Alguns hemofílicos são muito famosos, o Renfil, né? Betinho, caramba. Pessoas que são queridíssimas até hoje, com lembranças extremamente carinhosas em relação a essas pessoas, né? Os irmãos todos eram hemofílicos e acabaram morrendo de HIV, né? Então, no Brasil, em relação aos hemofílicos, começou a ter um movimento também de advocacy, quer dizer, a Federação Brasileira de Hemofilia, o CHESP, que é o Centro de Hemofilia do Estado de São Paulo, com reivindicações, dizendo, olha, nós queremos produtos para tratar dos hemofílicos, mas nós queremos produtos seguros. Nós queremos produtos, porque os produtos que tinham naquela época eram inseguros. Eu posso dizer a você que os médicos, como eu e outros, nós tínhamos 2 opções. Ou a gente contaminava, ou o paciente morria de hemorragia. Não tinha. Era uma situação né? Absolutamente surreal para quem cuida das pessoas, né? Você saber disso. Então, começou todo esse movimento de advocacy.
Hoje nós temos inúmeras associações que cuidar de doenças raras, de cuidar de câncer, por exemplo, né, como a Abralha, a Abrasta, que cuida de doenças genéticas e assim por diante. E a sociedade organizada e a sociedade, vamos dizer, entendendo o problema, né, trazem médicos, trazem professores, cientistas da área para se informarem e para fazer com que a coisa seja tecnicamente bem feita, faz com que a sociedade tenha uma capacidade de reivindicação mais qualificada, vamos dizer assim, né? Mais qualificada. O que eu falo nesse artigo? Esse artigo eu faço um contraponto disso. Isso é bom? Claro que é bom. Mas ele é suficientemente bom? Não. Por quê? Nós não devemos defender só a nossa causa. Nós devemos defender uma causa maior, que é o sistema de saúde. Sim, exato. Então, seja ele público ou seja ele privado. No seu artigo, né, nós tivemos ali acesso ao artigo, li todo ele, e aí tem algumas questões. O senhor pontua sobre a questão da advocacy na saúde global, o senhor pontua sobre possibilidades e os perigos, né? E aí, quais são as possibilidades, né? O senhor já falou, reivindicação, né? Se criar aí um grupo para poder reivindicar os seus direitos e tal na questão da saúde, né? O medicamento, a vacina, enfim. Agora, e os perigos dessa reivindicação em grupo, em massa, na advocacy, aí na questão da saúde? Eu acho que o lado bom é que você tem uma forma da sociedade organizadamente fazer as suas demandas. Uma forma da sociedade ser vista pelos, pelos governantes. Pelos gestores, isso. Nenhum problema. Eu fui gestor, eu fui secretário de saúde 11 anos, entre município e estado. 11 anos. Quer dizer, eu trabalhava junto com a sociedade o tempo todo. Nós temos que olhar as reivindicações da sociedade com muito cuidado, muito carinho e tentar resolver. É uma forma também de alertar o gestor, né? Que de repente pode dar um start ali através daquela reivindicação e uma situação ser resolvida. Claro, e a gente está evoluindo. Eu acho que a gente vem evoluindo. A gente vê essa questão da acessibilidade, a gente vê da pluralidade, quer dizer, a gente vem evoluindo. Talvez não com a velocidade que a gente gostaria, mas eu acho que sempre olhar para trás, como eu digo, é olhar no retrovisor. Tomar cuidado, que às vezes a imagem é pequena e é invertida. Às vezes nem sempre. É muito melhor olhar para frente. Então, o que passou, a gente guarda com o background. Fica a imagem ali, né? mas fica na caixinha, fica guardado. Agora, os perigos que eu vejo é você ter uma visão míope da questão da advocacy. Quer dizer, quando eu defendo o paciente hemofílico, e claro, devemos defender sempre, eu defendo o doente com anemia falciforme, eu defendo o paciente com diabetes ou com hipertensão, seja o que for, de maneira organizada, nós não podemos esquecer que nós temos um organismo integrado, quer dizer, eu não posso colocar todos os recursos que eu tenho numa determinada causa e não olhar para as outras causas. A gente tem que tentar. Então, quem vai. Tem que ter equilíbrio. Quem vai defender, seja na área do câncer ou doenças genéticas, ou seja o que for, tem que entender que nós temos que estar todos juntos para defender o sistema de saúde. Nós temos que estar todos juntos para defender o sistema único de saúde, o sistema privado de saúde, etc. Porque o Brasil, mesmo tendo uma organização única no mundo, porque o SUS é único no mundo, nenhum país cobre entre 150 e 200 milhões de pessoas como é o SUS, de maneira gratuita, integral, não existe isso. O país mais que se assemelha um pouco ao Brasil é a Inglaterra, com 3 vezes menos pessoas, ou até mais do que 3 vezes. Então, as pessoas às vezes até reclamam do SUS por conta da demanda, né? Aí acaba, poxa vida, não fui atendido, é um mês para uma cirurgia, mas se a gente for analisar aí a grosso modo, o senhor que, né, já teve a oportunidade de viajar para vários países aí. A minha filha nasceu, a minha neta, há 2 meses na Itália, no sistema público. Qual é a diferença que eu acho? É que no primeiro mundo, e eu escrevi sobre a questão da Itália 2 vezes isso, que é a minha segunda pátria e é onde eu tenho, inclusive, minha filha morando lá. Quer dizer, eu fui pai de paciente. Então, qual é a diferença? É que na Itália,
ou na Inglaterra, ou na França, ou em outros países de perfil mais socializado da saúde, Canadá, etc., as pessoas todas têm uma sensação de pertencimento do sistema de saúde. E todos usam. Se o presidente da República, se o primeiro-ministro da Inglaterra for usar o sistema de saúde, ele vai ter o mesmo tratamento e as mesmas orientações de encaminhamento, de acesso, que qualquer outro cidadão de qualquer outro extrato social. Então, todos têm que assumir o SUS como seu, ter essa sensação de pertencimento, e eu tenho certeza que na medida em que a classe média usar mais o SUS, que a classe alta usar mais o SUS, e usa, hein? Não pense que não usa, usa, né? Porque 95% dos transplantes que são feitos no Brasil, nós tivemos há pouco tempo o exemplo do Faustão. Exato. Certo? Quer dizer, que ficou muito... ficou muito amplo, evidente, né? Ficou muito evidente e ficou muito evidente a eficiência do sistema. Exatamente, a rapidez. Porque não adianta dizer, não, ele é rico, ele não é bobagem, porque se o coração não coubesse no tórax dele, se não tivesse uma compatibilidade do tamanho dos vasos, etc., não teria, quer dizer... Não se fabricou um doador. Sim. Aconteceu de ter um doador que fosse absolutamente compatível do ponto de vista genético e anatômico. Não é? Então, dizer as pessoas de classe social mais alta usam o SUS. 95% ou mais da vacina feita no Brasil, inclusive os nossos filhos, netos, todos usam o SUS para tomar vacina. Quando nasce, nós estamos usando o SUS. Quando você vai num restaurante e tem a garantia de que o que você está comendo é bom, aquilo tem o SUS. Porque quem garante a qualidade sanitária dos vários estabelecimentos, etc., é o SUS, que é um SUS invisível. Olha, esse é um SUS que a gente não lembra que existe. Quando você compra um remédio na farmácia, é o SUS, porque ele que garante que aquele genérico tem aquele remédio dentro, na dose que está escrita ali e tudo. Então, o SUS é extremamente complexo, não é? Extremamente complexo, e todos usamos o SUS, todos, indiscriminadamente, 100% usam o SUS. Alguns usam o SUS para tudo, alguns usam o SUS para uma parte do que fazem. Não é? Então, você pode imaginar. Então, qual é a grande advocacy que nós podemos todos fazer? Nós queremos que o SUS seja forte, nós queremos que o SUS seja bem financiado, coisa que não é. O governo argentino acabou de tomar posse, né? Todo mundo fala da tragédia argentina, dificuldade. A Argentina põe 10% do PIB na saúde, nós colocamos 3,8%. Olha aí. Quer dizer, quem está melhor na saúde? É que nós temos um sistema, nós temos uma organização de saúde, eles não têm. Não tem. Então o problema de saúde na Argentina é a falta de um sistema, que se eles conseguirem organizar, até que dinheiro eles têm mais do que a gente. Né? Então, quando eu coloco o perigo, é você começar a olhar muito para aquilo que te aperta o calo, né? E esquecer que existe por trás disso um sistema que precisa ser defendido. Uma coisa não é antagônica à outra, a única coisa é que a gente precisa ter essa visão de que o sistema é para todos em todas as circunstâncias e que não adianta colocar todos os recursos ou todos os ovos numa cesta só. A gente vai ter que fazer essa distribuição para poder atender da melhor maneira possível. Aí você tem a questão da equidade, que é uma coisa importante. Você tem a questão da essencialidade. Nem sempre você vai usar o remédio da moda. Você vai usar o remédio que é possível ter e que está liberado no Brasil. Então é um assunto bastante importante, bastante interessante, né? Sim, o senhor também escreveu no seu artigo que a saúde global está cheia de falsas dicotomias, né? O que o senhor quer dizer quando o senhor fala que a saúde global está cheia de falsas dicotomias? Dicotomia são esses antagonismos, né, que eu tô falando. Tá citando, né? Hoje em dia é muito comum você criar falsos dilemas, né? Uma fake news, né? Notícias falsas, notícias viciadas, notícias parciais. Às vezes uma verdade dita pela metade não reflete a questão. Existe uma pressão muito grande para que você compre remédios de tais tipos, que você compre equipamentos de tais tipos.
Então essas dicotomias, você precisa ter bastante maturidade para separar o joio do trigo. Sim. Você separar aquilo que realmente é importante daquilo que pode eventualmente até ser importante, mas que ainda não é completamente importante. Né? E para isso eu acho que a gente precisa ter sempre a ciência na cabeça. Eu, como gestor, secretário há muitos anos, eu sempre procurei usar a melhor informação científica para tomar minha decisão. Não é? Então, eu sempre digo, políticas públicas e ciência não são inimigos, não são antagonistas. Precisa andar lado a lado. Precisa andar lado a lado. Se você tiver uma informação científica boa, madura, testada, checada, etc., essa é a melhor informação que você tem para tomar uma decisão. Não é? Então, sempre a busca da melhor evidência, a melhor informação. E às vezes isso, quando a dicotomia é assim, vem uma coisa dizendo, olha, apareceu uma coisa fantástica tal, aí você vai ver, vamos tomar cuidado, outro porque lado, nem sempre é assim, Uhum. né? Aquela velha máxima, né? Deus está em todos os lugares e o diabo está nos detalhes, então vamos Sim. olhar os detalhes, porque às vezes não está maduro ainda para você fazer uma mudança. Para isso que existe a ciência. A gente vai evoluindo. Se um dia a gente provar que aquilo realmente é muito melhor, bom, aí a gente muda. Não tem problema de mudar. Até porque a medicina é a ciência das verdades transitórias. Tudo vai mudar. O que nós estamos falando hoje, daqui a um ano pode ser diferente, daqui a 10 anos certamente será diferente, porque os conceitos vão mudando. Esses conceitos em saúde, eles mudam. Para você ter ideia, muda cerca de 20% por ano. Quer dizer, quem não estudar em 5 anos está para trás. Tá Quer dizer, eu procuro estudar praticamente todos os dias. É importante que as pessoas estudem e é importante gerar conhecimento. E a geração de conhecimento é que te faz mudar a rota. Exatamente. E não uma pressão econômica, ou uma pressão corporativa, ou uma pressão da indústria, ou uma pressão... Quer dizer, o que te faz mudar a rota é você ter convicção de que aquilo é cientificamente adequado. Maravilha. E aqui nós somos formadores de opinião. Nós estamos aqui com uma pessoa, né, espetacular, conhecimento magnífico. Eu estudei um pouquinho sobre o senhor. Vou te falar, viu? Eu me sinto honrada em tê-lo aqui junto com a gente no estúdio. E o senhor falando sobre a questão aí de possibilidades, de perigos, né, na advocacy e saúde global. E a gente agora passa a falar sobre algo que tem a ver com esse nosso assunto, que é a judicialização da saúde. Porque daí nós, vamos lá, advocacy, né? Advogado, direito, saúde, direito de todos. Aí, judicialização da saúde, né? Judicial, advogado. E aí, o que tem a ver? Qual que é o seu ponto de vista referente à judicialização da saúde, doutor? Eu queria colocar 2 conceitos inicialmente. Primeiro, importante dizer que a judicialização é um direito democrático de acesso. Então, não vejo nada de ilegal ou irregular em alguém procurar o seu direito no âmbito judicial. Sim. E o segundo conceito que eu quero dizer é que a pior coisa para mim é julgar. Exato. Porque o juiz, ele tem uma responsabilidade imensa na mão. Imensa na mão. Uma sentença é um ato quase que solitário, quer dizer, é ele com o background, com a informação que ele tem e com o assessoramento que ele possa ter sobre aquele determinado assunto. Então, a judicialização, agora, indo direto à minha opinião, eu acho que ela, apesar de democrática, ela compromete um pouco os sistemas de saúde. Por quê? Porque ela acaba alocando recursos, e às vezes são recursos vultuosos, sem uma previsão orçamentária, ou sem uma previsão financeira. Isso quer dizer o seguinte, quando eu decido que eu vou dar um remédio para você que custa 1, 2, 3 milhões de reais, esse 1, 2, 3 milhões de reais saiu de alguma coisa. Exatamente. Não tem, e sem planejamento, sem né? planejamento.
E isso tem causado enormes dificuldades ao sistema público e aos sistemas privados também, porque os planos de saúde também são muito demandados na questão da judicialização. Sim. Os juízes estão conscientes, os juízes, os tribunais, todos estão absolutamente conscientes, o Ministério Público está absolutamente consciente de que existem coisas que são adequadas, tem coisas que não são adequadas. Então, num primeiro momento, o que a gente via muito, Rubi, era o juiz de maneira cautelar e baseado muitas vezes numa informação sumária e pouco qualificada, Perfeito. Ele decidia e julgava e mandava dar o que tinha que dar. E muitas vezes os juízes acabaram sendo instrumentos, inclusive, de fraudes, de grandes fraudes. A gente viu isso no campo das órteses de próteses, de remédios para câncer, etc. Então, o próprio Tribunal de Justiça, os próprios tribunais superiores, começaram a criar grupos de assessoramento. Grupos de assessoramento não só no campo jurídico, mas principalmente no campo técnico e científico. Para buscar informação. Para buscar informação. Para levar, né, até o para tomar a decisão correta. Exato. Quer dizer, se for justo, por que não? Devemos dar, não tem dúvida. Mas você não pode fazer isso de maneira indiscriminada, sob pena de quebrar o sistema, de quebrar as políticas públicas. Exato. Então, a judicialização, insisto, é um fato democrático de direito, sem nenhum problema. Só que ele é um instrumento que não pode comprometer os planejamentos e as políticas públicas na área da saúde. A área da saúde já tem pouco dinheiro. Se você começar a pegar dinheiro e jogar tudo em judicialização, aí não vai ter para aquilo que é digamos, o mais habitual. É, né? O dia a dia, né? Então, a atenção básica. Agora, é um assunto que está sempre na pauta, é a judicialização. Eu acho que nós já passamos por períodos piores. Hoje eu acho que o Poder Judiciário está muito, e o Poder, não só o Poder Judiciário, mas o Ministério Público, estão absolutamente conscientes de que isso tem que ter sempre um tratamento técnico, um tratamento científico para que a gente possa determinar que um determinado secretário, um determinado ministro, etc., tenha que dar tal coisa, sob pena de ir preso, sob pena de... Perfeito. É uma coisa constrangedora você receber todo dia, uma vez por semana, tal, um oficial de justiça na tua casa ou na secretaria para isso ou para aquilo. É muito chato. Sim. A família fica incomodada, as pessoas que trabalham ficam... E você também fica incomodado, mesmo sabendo que você está fazendo o melhor, ou tentando fazer o melhor. Esse é o nosso ponto de vista, gente. Com o Dr. Carmo de Souza, a gente está conversando sobre a advocacy na saúde global, possibilidades e perigos. Estamos falando também sobre a questão aí da judicialização da saúde. Quero falar para você da desigualdade interclasse que resulta aí da intervenção judicial nas políticas de saúde, que é considerada aí da regulação de acesso. Para você entender um pouquinho, né? No caso, assim, como vou usar um exemplo, a determinação de internação em leitos de UTI em que várias pessoas precisam de uma vaga, havendo menos vagas do que necessitamos, né? E também tem a questão ali da judicialização da saúde, no caso em que se pede medicamentos, né, e tratamentos que não estão previstos. Aí, nesse caso, usa-se, então, a intervenção judicial. E aí a gente cai naquela tese que o senhor falou, que é a questão do não planejamento, né? Não vou falar gasto, vamos falar do investimento de um valor determinado que vai ser destinado para aquela UTI que foi decisão do juiz, né? Para aquele quarto de UTI que foi decisão do juiz, ou então aquele medicamento que custa 1 ou 2 milhões que foi decisão do juiz. E aí a questão da outra parte da judicialização da saúde. Seria isso, doutor? Seria. Você tocou num ponto que é muito... Quer dizer, às vezes a pessoa mais simples não tem acesso à justiça. Exatamente. Então a judicialização não só é um fato de distorção econômica, como é um fato de distorção social. Porque para você ter acesso ao Poder Judiciário, você precisa ter um intermediário, você precisa ter um representante, alguém que te represente, que são os advogados. Perfeito. Ou você faz isso diretamente, você tem que contratar um advogado, gastar recursos que a população, a grande maioria, não tem, ou você faz através de uma associação de pacientes, ou através de
alguma entidade do terceiro setor, uma organização não governamental, alguma coisa assim. Mas você precisa ter porta, você precisa ter o acesso. E precisa ter a informação de que você pode fazer isso. Exato, também, às vezes a pessoa mais humilde não tem essa informação. Essa seria a minha próxima pergunta, né? Vou cortar um pouquinho o senhor e já vou passar para ela, porque daí a gente já continua. Porque se por um lado o fato de recorrer ao judiciário garante a alguns cidadãos o acesso a determinados serviços médicos ou medicamentos, por outro, tem aquelas pessoas, aqueles brasileiros, que não têm essa informação, que não têm acesso à justiça e acabam ficando prejudicados. É isso que o senhor acabou de falar aí, que era a próxima pergunta. E eu perguntar o seu ponto de vista sobre isso. Isso é uma distorção. É uma distorção social, né? Uma distorção que, quer dizer, não sei se fica prejudicado ou não, porque depende cada assunto é um assunto. Exato. A única coisa é que ela não tem o mesmo acesso do outro, quer dizer, então esse princípio do SUS de igualdade, de equidade, né? Isso é quebrado. A judicialização quebra a equidade. Ela quebra a equidade de acesso, ela quebra a equidade. Então, um dos grandes princípios do SUS é a equidade. Eu sou igual a você, que é igual a todos em termos de acesso. Tem que ser assim. Exato. Não é? Na hora que alguém tem dinheiro, contrata o melhor advogado, que tem acesso à justiça, que tem acesso mais rápido, ele quebrou a equidade. Exato. Então, esse é um produto importante da judicialização, além do que eu já falei antes e que você tocou, que é a quebra da equidade. A gente tem que lembrar que a equidade é um dos pilares do SUS. O dia que a gente quebrar esse princípio da equidade, a gente acabou com o sistema. Gente, tá vendo só? A gente fala de SUS, né? E nós temos aí um sistema de saúde produzido, feito aí para funcionar certinho, né? Mas, infelizmente, por N motivos aí que o senhor conhece mais do que eu, a gente acaba tendo um sistema que, às vezes, pode apresentar uma lacuna aqui, outra ali, mas não se equipara à questão da saúde em outros países, né? Então, a gente precisa estar bem atento e se a gente conseguisse partir daquela premissa que o senhor disse também, de todas as pessoas, independente de quem seja, né? A classe A, classe B, o SUS está aí, é para todos nós, não precisaríamos dessa questão da judicialização, né? E também eu acho que teríamos aí um sistema funcionando um pouco melhor, porque aí vem a questão da equidade, todos utilizando o SUS. Tem uma cidade, eu vi uma notícia que o prefeito de uma cidade no estado do Paraná, ele passou mal e aí ele precisou do sistema de saúde. E ele foi levado pelo SAMU e ele foi levado ao hospital municipal. E aí o que aconteceu? A rede social, né, o pessoal que gosta muito de falar por trás da tela de um computador, começaram a criticar. Tá vendo só, agora você caiu no Sistema Único de Saúde, né? Cadê determinado outro hospital lá, o particular, que você paga seu plano, né? Não vai te atender, agora você caiu no Sistema Único de Saúde, você vai descobrir o que a gente passa hoje, tendo que esperar na fila, esperar para ser atendido. Não, mas ele é prefeito, ele vai ser atendido rapidinho, porque ele é o cara. Mas não é assim. Essa não é a premissa do Sistema Único de Saúde. Não, e acho que isso não é verdade. O nosso ex-presidente Bolsonaro foi salvo pelo SUS. Tá certo. Ele foi esfaqueado em praça pública e foi para um hospital filantrópico conveniado do SUS, quer dizer. Então nós estamos dando vários exemplos aqui na nossa conversa, mostrando que o SUS é para todos sim, e ele é bastante capilar. Agora, eu quero dizer a você duas coisas importantes. Em primeiro lugar, em qualquer lugar que você vá no mundo e fizer uma pesquisa, seja ela qual for, a saúde estará entre os 3 mais importantes problemas sob a ótica da população. Sempre. Você pode fazer essa pesquisa na Finlândia, nos Estados Unidos, aonde você estiver. Por quê, doutora? Porque, por uma razão muito simples. A saúde é o nosso maior bem individual. Né? É o maior bem que você tem para a sua família, para os seus filhos, para a sua mãe, para o seu pai, etc. Não é verdade? Sim, exato. Então, sempre a saúde estará entre as 3 primeiras. Porque ela nunca é
sempre a primeira. Porque às vezes você tem um fator conjuntural que faz com que você pense naquele momento que há um outro problema. Sim. Então, por exemplo, começa a ter muita violência urbana, segurança, assassinato e tal, bom, então o maior problema é segurança. Mas é conjuntural, a hora que aquele assunto diminui, a saúde reaparece. Mas ela está sempre entre as 2, 3 primeiras situações, exatamente porque é o nosso maior bem individual. Outra coisa importante, todo mundo, em qualquer idade da vida, depende da saúde, depende do Sistema Único de Saúde. A educação, você tem o teu filho que vai depender da educação até uma certa fase, depois acabou. A saúde não, você não nasceu, você já depende do SUS. Você nasceu, depende do SUS, você cresceu, depende do SUS. Você viveu, depende do SUS, você morreu, você depende do SUS. Vamos falar a verdade, né? Se a gente parar e olhar nessa ótica que o senhor está dizendo aí, todo mundo, SUS o tempo todo, a vida inteira. A vida inteira, e para todas as idades, em todas as circunstâncias. Sim. SUS e saúde, né? Claro, claro. São questões assim que precisam ser entendidas, porque todos nós temos a saúde como o nosso maior bem individual, não é? Talvez o nosso maior bem coletivo seja a família, na minha visão. Sim. Mas o maior bem individual, sem dúvida, eu brinco sempre que os nossos maiores os 3 bens individuais que nós temos é saúde, liberdade, que os mais jovens não sabem o que é o problema da liberdade, e terceiro é o anonimato, é você não ser conhecido. É muito bom você chegar num lugar, ninguém te conhece e tal. Mas isso é uma brincadeira. Mas a saúde e a liberdade são 2 bens individuais que são absolutamente indiscutíveis. Olha só que legal, né? A gente batendo papo aqui, conversando, né, com o Dr. Carmel de Souza, falando do advocacy, que para mim também é algo novo, estudei, estou aprendendo sobre isso. Gratidão por trazer aí informações. O senhor disse que conheceu o advocacy na pandemia, né? Então, eu conhecendo agora também, estudando... Na pandemia do HIV. Na pandemia do HIV, exatamente. Na pandemia do HIV, exato. É bom a gente frisar, né? Porque tivemos aí a pandemia da Covid, né? Então, e aí nós falando do advocacy, que nada mais é que a reivindicação, né? A sociedade se reunir e reivindicar alguma coisa. Aí falamos também da judicialização na saúde, e aí eu tenho aqui uma vertente, a advocacy, né? Uma estratégia, então, como que ela deve funcionar? Ela deve funcionar como uma ponte entre pessoas em situações nas mais diversas, né? E aos órgãos governamentais que devem atuar, modificar essa realidade, né? E foi assim que nasceu, então me corrija se eu estou errada, dentro das pesquisas para a gente poder estar conversando aqui agora, eu tive a informação ali que foi a partir dessas reivindicações que nasceu a lei da reforma psiquiátrica, dos direitos às pessoas com câncer, da assistência à parturiente, dos direitos do atendimento domiciliar de pessoas impossibilitadas de ir em localidades, né, de cuidado, de aprovação de alguns médicos pela Anvisa, e também para que fosse usada as terapias, né? Isso é correto afirmar? É isso mesmo? Foi através da advocacy? Em algumas áreas muito mais intensas do que em outras, né? Por exemplo, nas doenças genéticas, no câncer, isso é verdade. Sim. Nas doenças mentais, na saúde mental, isso foi um pouco diferente, porque normalmente os pacientes de saúde mental não têm essa proteção da sociedade nesse nível. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que o Brasil desenvolveu nas últimas décadas foi esse trabalho antimanicomial. Perfeito, é verdade. Isso foi uma coisa espetacular. Eu fui secretário de saúde na década de 90 e eu conheci o Juqueri. Era uma coisa horrível. O Juqueri era uma coisa incrível. O Juqueri chegou a albergar 40 mil pessoas lá dentro. Algumas nunca tinham visto a rua, nunca tinham saído dali. O Juqueri eram pavilhões distantes e que você, para enxergar a fazenda do Juqueri, você tem que pegar um helicóptero. Por terra não era possível você ver todos os pavilhões de um ponto da terra. Você tinha que olhar de longe assim. Esse programa antimanicomial foi desenvolvido dentro do espírito do SUS, mas foi intensamente trabalhado
pelos meus colegas da área de saúde mental e pelos meus colegas da saúde coletiva, né? As pessoas da área da psiquiatria e saúde coletiva é que desenvolveram esse programa, que é um programa admirável, né? Eu vi aqui como secretário municipal de saúde já um outro cenário. E a gente conseguiu, junto com o Cândido Ferreira, junto com a Unicamp, a PUC, a Prefeitura, etc., compor um programa de saúde mental de modo a garantir acesso a todos através dos CAPs, não é? Sim. Sejam os CAPs gerais, os infantis, os álcool e drogas, etc., seja com a readaptação do Cândido Ferreira, né, o fechamento dos leitos psiquiátricos, né, então o Cândido Ferreira deixou de ser um manicômio e passou a ser uma entidade de assistência à saúde mental, mas numa outra formatação. E a abertura de leitos gerais para colocar o paciente de saúde mental dentro de um hospital. Com raras exceções, você vai precisar de um leito contido ou um leito mais complicado. Então, a saúde mental foi uma outra dessas conquistas civilizatórias do SUS e do Brasil, porque nós conseguimos acabar com esses grandes manicômios. Era uma vergonha isso. Quem viveu isso não tem nenhuma saudade do que viu no passado, né? E nessa época, doutora, existia essa reivindicação? Não, né? Eles eram isso que eu estou dizendo. A grande maioria deles eram vítímas nem absolutas. Família, nem ninguém. Muitos nem tinham família. Alguns nasciam no lugar lá e ficavam nos manicômios, né? Os manicômios eram uma coisa horrorosa, né? É difícil de descrever. Só quem viveu essa situação que pode te falar. Agora, em outras áreas, a advocacy tem sido muito importante. Na área de câncer, por exemplo, existem múltiplas organizações trabalhando nisso e acompanhando a evolução. Nós estamos vivendo um momento efervescente na área do câncer. A gente sabia que quando passasse a pandemia do coronavírus, a segunda pandemia, entre aspas, era o cuidado ao câncer, né? Porque muita coisa ficou para trás. Os rastreamentos ficaram para trás. Nós deixamos de fazer tudo, né? Nós tivemos que parar de fazer Papa Nicolau, paramos de fazer mamografia, paramos de fazer. Foram 2 anos. PSA, rastreamento. Exato. Então, a gente sabia que a onda seguinte de problemas ia ser na área do câncer, porque nós íamos ter mais doentes avançados, e com isso, obviamente, uma piora dos prognósticos, né? E isso realmente aconteceu. Aconteceu com doença cardiovascular também, claro, aconteceu com doenças endócrinas, aconteceu com tudo, né? Porque a pandemia foi um momento onde nós tivemos que pisar no freio e só sobrou, do ponto de vista da saúde, fora a Covid, as urgências, que aí não tem jeito. O politrauma, ou doente que tem, ou um câncer agudo, como leucemias agudas, como no meu caso, aí não tem jeito. Tem que correr os riscos que tiver que correr e cuidar das pessoas. Mas aquilo que era uma rotina, que vinha na rotina, não é? Por exemplo, pré-natal diminuiu bastante. A natalidade, a mortalidade infantil em Campinas, que é ainda muito baixa, sempre foi um orgulho, né, para nós a mortalidade infantil, mas ela deu uma piorada, porque a gente diminuiu ou não teve a mesma eficiência do pré-natal, por exemplo, num determinado período. Por conta da diminuição, né? E aí... Além do risco materno da mulher contaminada pelo vírus. Né? Exatamente. É uma situação assim, são assuntos, né? Um vai puxando o outro, A gente podia ficar uma semana conversando, né? A saúde é algo assim que tem assunto de várias vertentes e é muito bom ter o senhor com a gente aqui para poder explicar um pouquinho da advocacy, né? Um pouquinho do que a gente está falando aí da judicialização da saúde. E aí tem uma questão aqui que pediram para que a gente fizesse ao senhor. Assim, a advocacy, ela pode ser estratégia utilizada pelos enfermeiros também, redesenhando aí práticas institucionais, encorajando o desenvolvimento político e sustentando aí as demandas da saúde, né? E também na tomada de decisão em prol da defesa e proteção dos grupos excluídos dos espaços políticos. Eu quero deixar bem claro que eu sou um defensor do multiprofissionalismo. Eu acho que ninguém faz mais nada sozinho. O médico, nós temos um respeito imenso pelos enfermeiros. Os enfermeiros seguraram o rojão da pandemia. Exato. Né? Quer dizer, nós trabalhamos muito, mas os enfermeiros estavam sempre na linha de frente. E acho que
a tendência na saúde pública mundial é você abrir muitos espaços que hoje são cativos do médico para outros profissionais, não estou falando só dos enfermeiros. Sim. Nós podemos falar dos enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, Sim, etc. Perfeito. O fisioterapeuta, por exemplo, durante a pandemia, eu digo, se me der um doente para eu intubar e controlar a intubação, eu mato o doente. Não tenho mais habilidade para isso. Aprendi isso há muito tempo atrás. Quem segurou muito essa coisa nas UTIs foram os fisioterapeutas. Então, o multiprofissionalismo, a saúde hoje é uma atividade multiprofissional, multidisciplinar. Nós estaremos sempre juntos, não há uma supremacia ou uma hegemonia de uma... A medicina, claro, é mais tradicional, porque a liderança de equipes da medicina é uma coisa que vem de muitas décadas atrás, né? Agora, a importância hoje da enfermagem, não tem dúvida, 70% dos atendimentos de saúde feitos no mundo são feitos por enfermeiros, não são feitos por médicos, né? Por exemplo, o atendimento ao parto que eu acompanhei agora a minha filha lá na Itália é feita por enfermeiros. A minha neta nasceu pelas mãos de enfermeiras, né? Olha só. E não do médico. O médico entraria se houvesse uma complicação ou a necessidade de uma cesariana. No parto normal é feita por enfermeiras com treinamento específico de obstetrícia. Então eu acho que eu entendo o que foi subentendido na pergunta. Isso, mas não há essa necessidade, não há esse embate, não há esse embate. Não há, né? Não há e não deve haver. Porque e isso hoje foi quebrado na pandemia mesmo, né? Isso, eu sempre acreditei nisso, porque eu trabalho numa área, a área do sangue, onde o multiprofissionalismo é natural. O multiprofissionalismo é natural. Eu tenho biólogos, biomédicos, bioquímicos. Agora estou num programa chamado Teranóstico do Câncer, onde nós temos físicos, químicos. Então a saúde, todo mundo contribui com a saúde. Sim. Você vai fazer a radioterapia, você tem que ter um físico. Você tem a física médica para cuidar da... Então, hoje o multiprofissionalismo é o que rege o trabalho da saúde. Tanto que nós nem chamamos mais saúde, chamamos de ciências da vida, porque envolve tantos profissionais que para dar sustentação à vida, que não são só os profissionais que às vezes são diretamente ligados à saúde. Às vezes é um profissional que não é da saúde, às vezes é um físico, como eu já disse, que vai cuidar do equipamento, que vai fazer radioterapia. Exato. Ele também está cuidando. É então, isso mesmo. Nossa, doutor, olha, já o tempo passou tão rápido, o pessoal da produção está me avisando que a gente já está na hora de encerrar. Mas antes de encerrar, eu gostaria de pedir o seu ponto de vista referente à questão do planejamento, né? Do planejamento, qual é o seu ponto de vista na questão do planejamento em relação à melhora aí da saúde. Já sabemos, temos aí um SUS, né, atuante, mas que o senhor acredita que precisa um pouco mais de planejamento para que as coisas sigam num caminho um pouco melhor? Olha, o que eu aprendi do SUS nessa minha larga experiência de gestão, não só de médico ou de professor de medicina, o SUS hoje precisa garantir os recursos suficientes para cumprir o seu papel. Hoje não há recursos suficientes. O nosso governo federal precisa entender que não dá para tirar o pé do SUS. E se eu pegar o exemplo de Campinas, 70% dos recursos hoje aplicados em saúde em Campinas não vem do governo federal, vem do governo municipal. Uau! Eu sempre lembro que os recursos para a saúde no mundo inteiro, em geral, são federais. Eles não são do município. O município tem que fazer zeladoria e governança. Fundamentalmente é isso. Zeladoria e governança. Não colocar dinheiro, mas hoje está colocando 70%. Eu venho da Unicamp, o volume de recursos que chega agora teve uma melhora importante, significativa. Mas até então, o volume que vinha do governo federal era muito pequeno em relação à demanda. E ele não é um hospital do município, ele é um hospital regional que atende... Temos que lembrar que a região metropolitana de Campinas é um Uruguai. Sim. É do tamanho do Uruguai. São 4 milhões de pessoas que se servem disso. Então eu acho que o SUS tem uma forma de operar muito boa, muito interessante,
muito ligada na cooperação interfederativa, né? Os colegiados funcionam, então as comissões bipartite, tripartite funcionam, os gestores conversam, se complementam, mas essa é uma queixa de todos, quer dizer, não dá para morrer de inanição, quer dizer, nós não podemos pegar um patrimônio desse, porque o SUS é um patrimônio, e deixar ele ir se esvaindo por falta de recursos, né? Exato. Então, eu acho que, como eu já disse, a gente coloca muito pouco dinheiro quando a gente pega o valor per capita, né, pelo produto interno bruto. O Brasil não é um país pobre. O Brasil não é um país pobre. O Brasil, nós podemos... Acabou de sair agora, o Brasil é a 9ª economia do mundo. Quer dizer, nós não somos pobres. O que falta, né? Talvez nós não sejamos tão ricos quanto Estados Unidos ou alguns países europeus. Mas não dá para nos colocar em países pobres. E talvez ele seja um dos países que menos coloca dinheiro na saúde em toda a América Latina. Não vou nem falar na Europa, América Latina. Quer dizer, é vergonhoso a gente colocar menos dinheiro do que colocam os países do Caribe ou os nossos vizinhos, como a Colômbia, o Chile, o Uruguai, a Argentina. Não dá. Um planejamento mais assertivo, todas as pessoas utilizando o SUS, né? Desde a classe A até a classe C. Isso é bom. Isso aí, pressiona. Pressiona. O Congresso agora, eu acho que ele está sendo mais proativo, vamos dizer, em várias circunstâncias. Podemos gostar, podemos não gostar, etc. Sim. Aqui, por exemplo, na Câmara Municipal, eu vi agora que existe um orçamento dos vereadores que mais da metade vai para a saúde. Positivas, claro, mais da metade vai para a saúde. É muito bom, quer dizer, é um recurso, é um reforço financeiro e orçamentário. Mas eu acho que quem deveria realmente fazer um esforço grande para colocar é o governo federal. Porque todos os nossos impostos vão para lá. E essa reforma tributária, que é boa, mas na verdade concentra mais dinheiro ainda no governo federal. Então nós vamos precisar, no planejamento futuro, fazer um escalonamento do PIB. Vamos aumentar, sei lá, 1% por ano nos próximos 5 anos, por exemplo, né? 1% do PIB por ano, ou 0,5% do PIB nos próximos 10 anos. Mas nós temos que chegar no padrão mínimo, que seria 6%. Exato. O padrão mínimo é 6% do PIB. Nós estamos com 3,8%. Quer dizer, nós estamos com menos de 2/3 do que precisaria ter. Não é? Então eu acho que, acreditem, o SUS tem uma organização bacana. A gente pode um dia conversar sobre como isso é operativo, como funciona, porque cada sistema tem uma lógica de funcionamento. Há uma organização, sim. Você pega, por exemplo, o nosso município tem 118 unidades de saúde só. As pessoas nem sabem que nós temos tantas unidades de saúde. Exato, é entre verdade. UBSs, policlínicas, centros de referência, hospitais, etc. 118, quer dizer, nós atendemos 6, 7 milhões de procedimentos por ano. Quer dizer, é como se cada habitante de Campinas fizesse 4, 5, 6 procedimentos por ano. É bastante. Sim. Então as pessoas são atendidas. Quero enfatizar a importância da participação social. É importante que os conselhos locais participem, reivindiquem, né? Isso é advocacy também. É uma reivindicação, não é? É você reivindicar um médico para o teu centro de saúde, é reivindicar um determinado remédio que pode estar faltando, e isso pode mesmo, porque a cesta de remédios é grande e às vezes falta um ou outro, não tem jeito. Claro. Então, perfeição não existe, jamais existirá, mas acho que há uma lógica de sistema, e esse sistema, para se consolidar de maneira definitiva, ele precisa ter 6% do PIB. Hoje ele não tem. Mas podemos chegar, né? Vamos caminhando. Nossa, doutor, tem que encerrar o programa, mas está convidadíssimo para passear aqui na Câmara Municipal de Campinas, para vir conversar com o pessoal e para participar do nosso ponto de vista mais vezes, tá? Quero agradecer a sua participação do Dr. Carmeno de Souza. Hoje a gente falou sobre advocacy na saúde global, possibilidades, perigos. Muito obrigada pela sua participação, gratidão. Eu queria agradecer. Essa é uma casa que eu frequentei durante 8 anos, prestava contas a cada 3 meses do meu trabalho como secretário. Tenho grandes amigos aqui dentro e tenho um enorme respeito
aos nossos parlamentares, porque eu acho que eles representam a população, eles são legitimamente eleitos pela população. Exato. Então acho que é muito importante a gente ter essa visão de que um país democrático é um país onde quem tem voto tem a responsabilidade, né, de um lado, sim, tem o direito, mas tem a responsabilidade, quer dizer, tem o ônus e o bônus da eleição. E eu estou à disposição para quando vocês precisarem que eu volte sim, com muito prazer. Muito obrigada, doutor Carmino. E olha, gente, o que podemos pontuar no final desse programa é a necessidade de uma reflexão sobre as ações públicas que são realizadas para garantir os direitos fundamentais da existência humana. Lembrando que você pode rever toda a nossa programação acessando o canal do YouTube da TV Câmara Campinas, tá bom? E acesse também a TV Câmara Campinas no Facebook, acesse as nossas redes sociais, tem Instagram, a gente sempre está conectado com você. Combinado assim? Obrigada pela sua companhia. A gente se vê a qualquer momento aqui na programação da TV Câmara Campinas. Valeu, tchau, tchau.